estar com a gente. Ele que é otorrinolaringologista. Muito bom dia, doutor Jamal, que saudade! Oi, Kátia. Oi, Danilo. Tudo bem com vocês? Como é que Muito vocês bem, e você, estão? Bom Jamal? dia. Agora, Bom menino, eu vou dia, é te um falar. prazer, é muito bom estar com vocês aqui, viu? A gente que agradece. Agora a gente está passando uma época do ano. O Rodrigo Ricó também está com a gente aqui. Uma época do ano com uma secura do ar tão grande. Ó, aqui em casa a gente tem agora esse terrário que tem aquário embaixo. Então a gente conseguiu fazer a casa ficar um pouco mais úmida, mas mesmo assim, a umidade do ar está muito abaixo do que seria o esperado para a gente ter uma vida saudável. O que a gente percebe de consequência para a saúde com essa umidade tão baixa, doutor Jamal? Pois é, Kátia, olha que interessante que você falou. A umidade, ela tá abaixo do esperado para o corpo humano. O corpo Uhum. precisa de mais. Por outro lado, todo ano tem clima seco, gente. Isso é Todo verdade. ano é a mesma coisa. Então a gente tem que aprender para este ano e para todos os anos, porque isso é uma tendência a se repetir. É assim: 70% do nosso corpo, nós somos água. Nós somos uma água ambulante. Tudo Uhum. funciona com líquido, né? Agora, sabe, Kátia, uma noção que muitas pessoas não têm? Quando a O quê? gente respira, a gente troca a água com o meio ambiente. A Uhum. nossa respiração, ela é úmida. Então, o que acontece? Se o ar está muito seco, quando o ar entra no corpo, ele rouba a nossa umidade. E Uhum. aí tem uma tendência à desidratação. O corpo humano começa a ficar desidratado, especialmente as vias respiratórias, claro. Mas o corpo todo fica desidratado. Isso não é bom, né? Não dá, né? Agora, a gente nesse tempo de pandemia, eu acho que o senhor disse bem, a gente tem que ficar com o corpo hidratado. Só que as pessoas, muitas vezes, estando em casa, ou mesmo a gente saindo, mas agora usando máscaras, eu percebo por mim, eu tomava muita água, eu estou tomando muito menos água do que antes. A gente evita tomar água fora de casa, para não ter que tirar máscara, pôr a mão na máscara. A gente tem que ficar um pouco mais atento, acho, em relação a isso também, né? Quer dizer, conseguir diluir essa quantidade de água quando a gente estiver em casa, para continuar ainda com aqueles pelo menos 2 litros d'água por dia, né, doutor Jamal? Olha só, é verdade mesmo, viu, Kátia? As pessoas estão com receio de ficar tocando nas coisas, né? Então, até essa semana, minha secretária do consultório falou assim: doutor, tá sobrando todas as águas aqui dos pacientes. Eu tenho uma Então. aguinha lá. Ninguém quer Uhum. nem pegar a água, né? Você tem razão. A própria máscara. Então, a gente tem medo de ficar tirando. Bom, como é que resolve isso? A questão é a seguinte: em primeiro lugar, nestes momentos é necessário ter foco e atenção em tomar água. Como? Quantificando. Significa o seguinte: é necessário que a gente tome no mínimo, 1 litro de água por dia. Tem quem fala 2, 3, claro, é o ideal. Se Uhum. você Mas tomar o dois mínimo é um litros de água litro. é ótimo. Mas o mínimo para que a gente possa se sustentar corretamente é 1 litro de água. Como é que funciona 1 litro de água? O que é 1 litro de água? Quando você vai no bebedor, põe um pouquinho de água no copo ou na cozinha, você não sabe o que é 1 litro. Então, o ideal é ter uma garrafinha sua, viu, Kátia? Tem a Uhum. sua garrafinha. Claro que você tem, com certeza. Mas eu falo assim: você tem que vencer a garrafinha de manhã e vencer a garrafinha de tarde. Quer dizer, eu tenho Então que tomar você ela tem que todinha, acabar com né? essa garrafinha no período da manhã. Da hora que Uhum. você acordar, tomou seu café, até lá para o meio do seu dia útil, essa garrafinha você tem que ter tomado ela. Não tem acordo. Uma de manhã, uma de tarde. Então, quando a gente quantifica, a Fica gente fácil controlar, né? tangibiliza, a gente tem como medir.
e essa é a principal medida para a hidratação do corpo humano, que é tomar água. Agora, Kátia, eu queria só estender rapidamente Pode para falar. falar um detalhe importante, que os Hum, idosos não têm o reflexo de sede igual às é pessoas verdade. de menos idade. Então, o Quando tem idoso sede, já já tá naturalmente não tem desidratado, né? sede. Aí é pior ainda, né? Uhum. Agora, o idoso também desidrata, já que brilhantemente o senhor tocou nesse assunto, o idoso também tem uma desidratação muito mais rápida. E muitas vezes, o idoso, por não ter o costume de tomar água, porque não sente sede, quando percebe já está desidratado. Então, essa ideia de ter a garrafinha de água com 1 litro de manhã ou uma tarde, vale para todo mundo, inclusive para eles, né? Sim, com certeza, especialmente para eles, com certeza. Então, o ideal é que a família esteja sempre lembrando, né? Olha Hum. lá, não tomou água, não tomou água. Agora, Kátia, eu sei que às vezes o idoso fica meio bravo, né? Ele É, fica às falando, vezes. não, não, chega, né? Já não Já aguento deu, né? mais você Eu sei o que falar. tem que fazer. É. Não é? Eu sei o que tem que fazer. Tá bom, gente, vamos ter paciência, vamos estar sempre insistindo, né? Agora, como saber se o nosso corpo está hidratado ou não? Olha Só aí, pela cor do gente, xixi vale a dicas. pena? O xixi é perfeito. Se tiver amarelão, e Uhum. ó, nada, não tomou água suficiente. O xixi tem que estar clarinho. Outra coisa, põe a língua para fora. Hum. Se a língua tiver sequinha, sequinha, é um mau sinal, porque isso significa que o corpo já está pior. Outra coisa, quando chega no final do dia a pessoa desidratada, é um Hum. cansaço extremo. Às vezes a pessoa fala, gente, eu não trabalhei tanto assim, por que eu tô tão cansado? Desidratado. Então tem que Olha. ter atenção, né? Agora, a gente vê que muita gente reclama nessa época do ano dos olhos, que parece que ficam secos de verdade. Então dá coceira, irritação. Seria melhor, fora a água que a gente tem que tomar, a gente também pingar um soro fisiológico, porque colírio, às vezes a gente fala em colírio e as pessoas acabam colocando algo que não seja simplesmente uma lágrima artificial, e aí a gente sabe que tem outros componentes que só é indicação médica. Se a gente pingar soro fisiológico, funciona nos olhos todos os dias? Exatamente. O adicional que a gente tem que dar para o corpo é também localizado de acordo com os tecidos. Então, primeiro, tomar água, esse é o básico, né? Isso é indiscutível. Agora, tem três Hum. outros órgãos ou sistemas que precisam de uma hidratação adicional, Uhum. além de tomar água. Então, os olhos, ó, positivo. O soro fisiológico não dura tanto tempo no olho. Uhum. Então, o ideal são os colírios de lágrima artificial. Cuidado, cuidado, porque quando você vai na farmácia, Tem tem uma um monte infinidade um ali, do né? lado do outro. Uhum. Então, não é aquele colírio para deixar o olho branco, cheio de remédio. Tem que ser só lágrima artificial. Uma coisa importante, Kátia, que a gente tem que lembrar o Brasil o tempo todo: é Hum. lei que o farmacêutico pode orientar as pessoas sobre o medicamento adequado quando ele não é tarjado, quando não tem tarja vermelha. Então, Tá. na dúvida, consulte o farmacêutico. Pergunta Sim. para ele se é lágrima ou é remédio. Então, E número aí um, ele vai te lágrima, orientar. né? Segundo, a pele. A pele não resseca demais. Nossa, Então, demais. Você resseca puxa aqui na mão, demais. você percebe, né? Então, Se você você sabe, aperta e Kátia, a minha belisca e mão fica, aqui, né? ó, Ah, ela racha tudo se eu não passar creme hidratante. Eu fecho a mão assim, aí ela fica racha, craquelada, é? né? Então, veja que somente tomar água também não conseguiu hidratar a pele. Sim. Então, nós precisamos dos olhos, hidratar a pele e as vias respiratórias, aí sim, com soro fisiológico, né? Que a gente vai Danilo, vamos. até orientar Oi. melhor, né?